Durante a Idade Média, as residências não eram apenas um abrigo, mas representavam um investimento para o futuro e refletiam as vivências de seus moradores. As construções, sejam elas simples ou nobres, foram erguidas em épocas em que famílias se sucediam sob o mesmo teto, de geração em geração. Muitas vezes, nós, no presente, imaginamos que a Idade Média consistia em cabanas sombrias, com paredes cobertas de mofo e ratos por toda parte. Entretanto, diversas dessas edificações resistiram ao tempo e hoje fazem parte do nosso legado cultural. Neste documentário, vocês vão descobrir como algumas dessas construções conseguiram se manter desde a época das Cruzadas até o século XX. Os artesãos medievais trabalhavam com os materiais disponíveis, enfrentando diversas limitações. Frequentemente, não havia estradas adequadas para o transporte de pedras nas regiões. Os elementos metálicos eram escassos e os construtores não possuíam conhecimento sobre cálculos de estática. Mesmo assim, eles conseguiam equilibrar de maneira admirável funcionalidade, durabilidade e estética. A sociedade medieval era uma teia complexa de tradições locais, clima e recursos naturais. Os habitantes do norte da Europa lidavam com um clima úmido e frio, enquanto os que viviam na bacia do Mediterrâneo enfrentavam calor intenso e secas. Assim, a escolha de materiais era feita com base nas condições específicas de cada local. Na Escandinávia, a madeira predominava, na Bretanha, a pedra, e na Inglaterra, uma combinação de argila e vime. Algumas técnicas se disseminaram por meio de rotas comerciais e peregrinações, com os viajantes trazendo de volta conhecimentos sobre novas habilidades e métodos. O apoio social e econômico, tanto no campo quanto nas cidades em expansão, foi crucial para o avanço das técnicas de construção. No campo, as famílias erguiam suas casas com o próprio esforço, enquanto nas cidades surgiam oficinas especializadas com mestres habilitados. Neste filme, vocês vão ver como diferentes regiões se influenciavam mutuamente e como as tradições se entrelaçavam, especialmente quando carpinteiros de uma vila se casavam com filhas de pedreiros vizinhos. É fundamental entender que os medievais viam suas moradias como parte integrante da paisagem. Eles cultivavam campos adjacentes, criavam animais em estábulos conectados às casas e utilizavam resíduos como fertilizantes. As residências tinham diversas funções. Algumas partes serviam como oficinas, depósitos ou até espaços para celebrações. Assim, a robustez das construções precisava atender a múltiplas necessidades e se adaptar às variações sazonais. Nos registros de construção, observamos que os proprietários projetavam suas habitações levando em conta a posição do sol e a direção do vento, buscando sombra no verão e calor no inverno. Essa visão holística, em que a casa se tornava parte do ecossistema, nos acompanhará ao longo de nossa jornada em busca dos segredos da durabilidade. Nosso percurso nos levará desde o uso tradicional do vime, passando por misturas de argila e palha, até estruturas de madeira engenhosas, paredes de pedra robustas e argamassa absorvente, além de regulamentos de guildas, medidas contra incêndios e sistemas de drenagem inteligentes. Durante a apresentação, vocês descobrirão por que métodos construtivos diferentes surgiram em algumas regiões e nunca se estabeleceram em outras partes da Europa, além de como esses métodos evoluíram de acordo com as condições sociais e climáticas. Também teremos uma breve visão dos bastidores das oficinas medievais, onde mestres carpinteiros introduziam aprendizes aos segredos das ligações tradicionais, e um olhar sobre registros que detalhavam não apenas os materiais, mas também requisitos relacionados a cores, paredes e inclinações de telhados.
Vamos explorar como a estética das habitações evoluiu, desde humildes cabanas de madeira com uma fogueira central, até lares que contavam com cozinhas separadas, toaletes e cômodos aconchegantes. No início da Idade Média, as pessoas já reconheciam a casa como um investimento para o futuro. Assim, qualquer modificação era planejada com o olhar voltado para as próximas gerações. A cultura simbólica tinha grande importância. Telhados eram ornamentados com pinturas e brasões familiares, e as paredes eram decoradas com esculturas e inscrições tradicionais. Algumas comunidades até criavam fundos coletivos para renovar telhados ou reparar muros de pedra. Essas práticas demonstram que tanto os construtores quanto os moradores viam suas casas como mais do que simples propriedades. Eram um compromisso social. Nos próximos capítulos, vocês descobrirão que a sustentabilidade e a durabilidade eram valores essenciais para eles. Ao final dessa jornada, refletiremos sobre o significado das casas antigas para nós atualmente. Poderíamos encontrar nelas inspirações para a construção sustentável? E quais ensinamentos dos mestres medievais devemos ressuscitar para minimizar nosso impacto ambiental na construção de novas residências? Em breve, iremos revelar a primeira de 12 maneiras pelas quais os construtores medievais garantiram a resistência de suas casas ao passar do tempo. O primeiro protagonista surpreendente dessa narrativa é o wattle and daub, ou seja, uma combinação de vime e argila. Ao falarmos de construção medieval, muitos imaginam grandes blocos de pedra. Contudo, na prática, estruturas leves de madeira com preenchimento de vime eram muito mais comuns, especialmente em regiões com acesso à água e pastagens. As construções conhecidas na aldeia inglesa como wattle and daub uniam uma trama de vime entrelaçado com varas de avelã ou galhos finos, além de uma mistura de argila, areia, esterco de vaca e palha. Essa combinação era aplicada sobre a estrutura de vime e, ao secar, formava uma camada dura e elástica. Arqueólogos demonstram que essa técnica já era utilizada no Neolítico, sendo aprimorada pelos construtores medievais a um nível técnico elevado. Pesquisas recentes revelam que esse material oferece excelente isolamento térmico e, ao mesmo tempo, é suficientemente permeável. A flexibilidade e a manutenção eram fundamentais para a durabilidade das paredes de wattle and daub. A estrutura de vime não estava rigidamente fixada a fundações pesadas, o que permitia pequenos movimentos. Assim, quando a casa enfrentava variações de umidade ou temperatura, fissuras na estrutura de suporte não ocorriam. O reboco de argila, pela adição de fibras orgânicas, apresentava uma agradável habilidade de absorver umidade e liberá-la lentamente. Como resultado, mofo não se formava nas paredes que respiravam. Outro aspecto crucial era o tratamento da superfície. Os construtores aplicavam camadas espessas de cal, conhecidas como leite de cal, que preenchiam fissuras e protegiam o wattle da chuva e da radiação solar. Algumas crônicas relatam que o reboco era pintado anualmente para manter a superfície lisa e resistente. Estudos modernos indicam que essa camada de cal também funcionava como um biocida natural, inibindo o crescimento de fungos e algas. Além disso, a composição e a técnica de entrelaçamento variavam conforme a região. Nas Ilhas Britânicas, predominavam varas de avelã, que eram flexíveis e fáceis de moldar. Na França, por sua vez, eram utilizados ramos de salgueiro e álamo. A casca das varas, antes de ser empregada, às vezes era deixada para melhor fixar a argila. Em diversas regiões, a argila era aprimorada com cal ou calcário moído, o que conferia maior resistência e um tom mais claro. Nos países eslavos, fibras de cânhamo eram incorporadas à mistura,
compensando a ausência de palha. A aplicação desse material seguia um método específico. Inicialmente, uma camada fina era aplicada, penetrando entre as varas de vime. Em seguida, outra camada era adicionada e alisada com as mãos. Cada camada necessitava de um tempo de secagem para garantir sua estabilidade. Uma das grandes vantagens do taipa era sua capacidade de reparo. Se uma parte da parede se deteriorasse ou apresentasse uma fissura, os moradores podiam retirar o painel de vime danificado e substituí-lo por um novo. Essa estrutura modular também era conhecida nas regiões nórdicas. Por exemplo, na Noruega, os agricultores utilizavam preenchimentos semelhantes em seus celeiros. Contudo, o taipa era uma alternativa acessível apenas aos menos favorecidos. Em várias cidades, as paredes de taipa eram combinadas com elementos de pedra ou tijolo, resultando em fachadas ornamentadas. Além disso, quartéis medievais e construções agrícolas adotavam esse sistema, pois era rápido de erguer e proporcionava boa isolação. A flexibilidade desse método é evidenciada pela possibilidade de desmontar e transferir as paredes, uma característica que hoje valorizamos em casas modulares. Registros históricos indicam que muitas das casas originais de taipa, com preenchimento de vime, ainda existem, algumas delas na Grã-Bretanha com até 700 anos. Essas construções recebiam manutenção regular, com troca dos painéis de vime e renovação do reboco. Neste documentário, vocês descobrirão como os moradores dessas casas cuidavam de suas paredes e como suas residências se adaptavam às mudanças nas necessidades de vida. Em breve, revelaremos como as paredes de taipa se relacionam com inovações na construção, especialmente no que diz respeito à estrutura de madeira e suas conexões únicas. Para garantir a durabilidade das casas, é essencial que a estrutura seja tanto estável quanto flexível. No período da Alta e Baixa Idade Média, carpinteiros aprenderam a criar estruturas de suporte robustas, unidas sem o uso de pregos de metal. Atualmente, os especialistas se referem a isso como a técnica da cabeça de carpinteiro, um entrelaçamento de vigas em que cada pedaço de madeira se encaixa de forma precisa. Isso possibilitou a construção de casas de vários andares que resistiam ao vento e ao movimento natural da madeira. O aprimoramento dessas conexões ocorreu em diversas regiões, sendo a experiência um elemento fundamental. Na Inglaterra, França e países germânicos se popularizaram conectores do tipo mortise e tenon, embutidos em bases de pedra ou tijolo. As colunas mantinham-se secas, pois não entravam em contato com o solo úmido. As primeiras estruturas de madeira mais sofisticadas datam do início da Idade Média. A partir de construções preservadas, como a Catedral de Winchester e a Abadia de Westminster, sabemos que, entre os anos 800 e 900, carpinteiros construíram estruturas com paredes de armação livres, apoiadas em lajes de pedra. Essas construções eram compostas por colunas robustas, vigas horizontais e suportes diagonais que transferiam a carga para o solo. A sinergia entre todos os elementos era crucial e era garantida por conexões complexas. O conhecimento sobre essas conexões era transmitido de geração em geração, dentro das famílias e guildas. Existiam planos de ensino específicos onde jovens aprendizes aprendiam a criar juntas, encaixes, cunhas e conexões do tipo peixe. Além da estabilidade mecânica, a estética também tinha um papel importante, com vigas de madeira frequentemente esculpidas e pintadas de maneira decorativa para refletir a riqueza do proprietário. Os construtores ainda utilizavam os chamados jetons, salientes que expandiam o espaço no andar superior e, ao mesmo tempo, protegiam as paredes inferiores da chuva. Essas extensões
eram construídas com madeira de alta resistência e exigiam um equilíbrio estático excepcional. Neste vídeo, vocês vão descobrir como esses elementos arquitetônicos se tornaram vantajosos para os habitantes das cidades medievais e como se harmonizavam com os materiais utilizados na construção. Em breve, nos transportaremos para as florestas para entender qual madeira era considerada ideal para as edificações. Além da habilidade da marcenaria, a durabilidade da estrutura também estava ligada ao tipo de madeira escolhida. Os artesãos preferiam o cerne do carvalho, naturalmente resistente a fungos e insetos devoradores de madeira. As vigas de carvalho podiam durar por gerações, desde que mantidas secas. Historiadores afirmam que o carvalho era tão valorizado que, em várias regiões, foram estabelecidas regras rigorosas para a gestão florestal. Criaram-se florestas reais e urbanas, onde a extração de madeira era controlada, assegurando um suprimento sustentável de material de construção e promovendo a biodiversidade. Além da seleção da madeira, o tratamento adequado também era crucial. Os carpinteiros utilizavam o chamado carvalho verde, que ainda possuía bastante umidade após o corte. As juntas eram projetadas para que, ao secar, a madeira encolhesse e a conexão ficasse ainda mais firme. Assim, com o passar dos anos, as construções se tornavam mais estáveis. Em algumas áreas, também eram realizados cortes de brotações e tocos. As árvores eram cortadas a uma certa altura para permitir que brotassem novos ramos retos, ideais para a produção de varas, tábuas e vigas finas. Esses materiais eram usados tanto para preencher paredes quanto para suportar a estrutura do telhado. O manuseio adequado da madeira incluía também a impregnação e proteção contra a umidade. Nos manuais de artesanato, encontramos orientações sobre a betumação das extremidades dos postes ou seu assentamento sobre bases de pedra, evitando o contato com o solo úmido. Neste vídeo, vocês vão descobrir quais técnicas os construtores medievais utilizavam para garantir a longevidade da madeira e por que algumas vigas antigas eram frequentemente reaproveitadas de construções demolidas. Em breve, veremos a importância dos próprios fundamentos e a localização onde as edificações eram erguidas. Os carpinteiros medievais compreendiam que cada tipo de madeira possuía características distintas. O carvalho era o favorito para estruturas principais, mas para elementos menores utilizavam-se madeira de abeto, pinho ou cicuta, que eram mais leves e flexíveis. O castanheiro e o lariço eram escolhidos em algumas regiões por sua resistência à decomposição. Quando a madeira de qualidade escasseava, os carpinteiros recorriam a varas de freixo ou ulmeiro. Em construções mais antigas, era comum encontrar madeira reciclada de barcos, pontes ou casas de demolição. Cada pedaço de madeira tinha seu valor. O tempo de corte também era fundamental. A madeira era geralmente obtida no inverno, quando a árvore tinha menos resina, o que minimizava o risco de rachaduras e infecções fúngicas. As vigas eram deixadas secar à sombra para evitar curvaturas. Os carpinteiros prestavam atenção na direção dos anéis e posicionavam o lado externo do tronco voltado para fora, garantindo maior estabilidade. Esses detalhes eram frequentemente passados de forma oral, mas alguns conselhos foram registrados em crônicas monásticas. Graças a esses registros, sabemos sobre o chamado dia sagrado de corte, quando era permitido derrubar árvores apenas na lua minguante, para que a madeira ficasse mais resistente. Fale também sobre a maldição da madeira úmida, que supostamente trazia azar ao seu proprietário. Essas tradições populares tinham um fundamento físico real e ajudavam a garantir a durabilidade das edificações. Ter bases sólidas era tão crucial para uma moradia medieval quanto um telhado adequado. Embora as pessoas não contassem com o concreto atual,
elas descobriram maneiras de aproveitar materiais naturais e o tipo de solo disponível. Em regiões com pedras, as fundações eram feitas de rochas, nas quais era inserida uma estrutura de madeira. A pedra impedia que a umidade subisse e protegia a madeira da decomposição. Nas áreas onde não havia pedras, utilizavam tijolos ou rochas reforçadas, que cumpriam funções semelhantes. A escolha do terreno também era fundamental. As residências costumavam ser erguidas em colinas ou em costas, permitindo que a água da chuva escoasse rapidamente. Onde o relevo não favorecia isso, eram escavados canais de drenagem. Na Escócia e em algumas regiões do norte, construíam-se as black houses, que eram edificações de pedras com paredes duplas secas, preenchidas com turfa e material orgânico. Pesquisas arqueológicas revelam que essas paredes tinham aproximadamente 1 metro de espessura, e seus telhados, cobertos de grama úmida, sustentavam-se sobre muros secos. Um sistema de drenagem inteligente e uma leve inclinação do piso em direção à porta garantiam que a água e os esgotos fossem direcionados para fora, enquanto os animais eram frequentemente mantidos na parte traseira da casa, onde se encontrava o estábulo. Se o solo era plano, o piso era escavado abaixo do nível do terreno ao redor, e valas de tijolos ao redor drenavam a água para fora. Em vilarejos, utilizavam também os Studdle Stones, suportes de pedra em forma de cogumelo, que sustentavam celeiros e armazéns. Essas pedras levantavam as construções do solo, protegendo-as da umidade e, principalmente, de roedores. Embora os Studdle Stones fossem usados principalmente para estruturas de armazenamento, o mesmo princípio de elevação se aplicava a residências em áreas sujeitas a alagamentos. Neste documentário, você descobrirá como nossos antepassados lidavam com a água e como habilmente moldavam o terreno para que a casa permanecesse firme, mesmo durante tempestades intensas. Em breve, vamos explorar outro material, argila misturada com palha, e veremos que até casas sem uma única viga podem durar por séculos. Um método tradicional de construção, que varia conforme a região, é o chamado KOB, que utiliza barro ou uma mistura de porco. Diferente da construção com palha, aqui as paredes eram feitas diretamente de uma mistura de argila, areia, água e palha, sem uma estrutura de madeira rígida. Documentos históricos indicam que essas técnicas eram especialmente populares no sudoeste da Inglaterra, onde a pedra era escassa. Fontes históricas apontam que o cobre foi utilizado já no século XI, e as casas mais antigas preservadas possuem fundações de pedra e paredes com espessura entre 50 e 90 centímetros. A mistura era moldada à mão e aplicada em camadas que secavam antes de receber uma nova. A proporção correta dos ingredientes era essencial. A argila precisava conter de 5 a 6% de argilas que conferissem coesão. O restante era composto por areia, e o material orgânico oferecia flexibilidade e isolamento térmico. Os construtores precisavam ajustar as quantidades de água e palha, pois uma mistura muito úmida poderia ceder, enquanto uma excessivamente seca apresentaria fissuras. Após a construção da parede, aplicava-se cal para protegê-la da chuva, assim como nas edificações de palha. Os registros preservados indicam que essas casas eram econômicas e de construção rápida, devido à facilidade de acesso aos materiais. O aspecto mais relevante é que as paredes de barro, bem construídas, funcionavam como uma bateria térmica. Durante o dia, elas absorviam calor e o liberavam à noite, proporcionando um ambiente interno estável. Muitas dessas construções de barro resistiram ao passar dos séculos, com cerca de 20.000 delas ainda existentes no condado de Devon. Neste filme, vocês irão descobrir como essas edificações eram mantidas,
como os proprietários reparavam fissuras e por que os construtores ecológicos estão retornando a essa técnica atualmente. Em breve, revelaremos um outro segredo de durabilidade, um material que hoje parece comum, mas que na época foi uma verdadeira revolução técnica: a argamassa de cal. Na Idade Média, diferentes aglutinantes eram utilizados para unir pedra, tijolo ou barro, sendo a cal um dos mais importantes. A argamassa de cal possuía características totalmente diferentes do cimento atual. Era maleável e suave, permitindo a absorção de micromovimentos na estrutura, como deslocamentos sutis ou alterações na madeira. Quando pequenas fissuras apareciam, a cal, em combinação com a água da chuva, liberava minerais que cicatrizavam gradualmente essas rachaduras. Arqueólogos destacam as propriedades autorregenerativas da cal, uma vez que o carbonato de cálcio se precipitava novamente para preencher as fendas. Além disso, essa argamassa era permeável, permitindo uma livre passagem da umidade, evitando o acúmulo de água nas construções. Em contraste, as argamassas de cimento modernas retêm a umidade nas pedras ou tijolos, acelerando sua deterioração. Textos históricos sugerem que a cal se lavava gradualmente, em vez de permitir que a umidade comprometesse a estrutura. Assim, a argamassa funcionava como um escudo protetor. Muitas catedrais góticas e residências comuns utilizavam argamassa de cal, conferindo flexibilidade e preservação por longos períodos. Vale ressaltar que nem toda a cal era igual. Na Idade Média, eram utilizados dois tipos principais: a cal aérea, que endurece ao contato com o ar, e a cal hidráulica, que contém impurezas de argila e endurece na presença de água. A cal hidráulica era especialmente valiosa para a construção de pontes, poços e porões, onde a umidade era mais elevada. Essa cal era extraída de calcário com impurezas naturais de argila, como nas áreas ao redor do rio Médua, em Cante. Já naquela época, os construtores percebiam que certos fornos de cal produziam materiais superiores para finalidades específicas. O processo de obtenção da cal envolvia tanto ciência quanto arte. Após a queima, a cal precisava ser apagada. As cinzas do forno eram misturadas com água, resultando em uma mistura altamente alcalina de hidróxido de cálcio. Essa mistura era deixada para curtir por alguns meses, às vezes um ano inteiro, até se estabilizar. Carpinteiros e pedreiros adicionavam areia em diferentes proporções e, por vezes, triturados de tijolos para melhorar a granulometria. Em alguns mosteiros, claras de ovo ou componentes sanguíneos eram incorporados para aumentar a elasticidade, o que pode parecer extraordinário hoje, mas esses aditivos, efetivamente, influenciavam a resistência mecânica, conforme registrado nos manuscritos dos monges. Em regiões como o norte da Itália, o gesso também era utilizado. A argamassa de gesso endurecia mais rapidamente, sendo ideal para rebocos internos e decorações artísticas. Dessa forma, os rebocos de cal e gesso formavam uma proteção em camadas, onde a cal proporcionava flexibilidade e o gesso uma superfície lisa. Essa estratificação era especialmente crucial em casas de paredes de barro, onde o reboco atuava como a última linha de defesa. Nos ateliês de construção, a cal era apagada meses antes e armazenada em fossas para maturação. Adicionavam-se aditivos, areia e pó de pedra, além de pelos de animais para garantir uma melhor coesão. Os rebocos de cal eram aplicados em camadas em paredes de madeira e pedra, sendo depois pintados com leite de cal. A coloração dessas camadas indicava limpeza e status social. Por exemplo, uma norma em Londres do século X determinava que as casas deveriam ser claras e brancas. Neste vídeo, vocês vão descobrir como a argamassa de cal
ajudou a lidar com irregularidades e movimentos do solo. Em breve, vamos nos deslocar para uma das partes mais visíveis da casa, o telhado. O telhado era responsável por proteger a casa da chuva, neve e sol. Durante a Idade Média, diferentes tipos de cobertura eram usados, variando de acordo com a disponibilidade de materiais, classe social e normas locais. A cobertura mais comum era feita de tábuas, feixes de palha, junco ou grama. As tábuas eram colocadas sobre as vigas e presas com pregos. Guias de restauração de telhados de tábuas indicam que a inclinação é fundamental, devendo ser de pelo menos 45 graus para que a água escoe rapidamente e a palha não se deteriorasse. Sob as tábuas, uma camada de feltro ou um fino substrato de turfa funcionava como isolante e proteção contra fogo. Além das tábuas, algumas regiões utilizavam telhas de madeira, feitas de lâminas de coníferas de boa qualidade. O telhado de telhas de madeira era mais leve do que o de cerâmica e apresentava boa resistência ao vento forte, mas necessitava de manutenção regular com breu ou óleo. Em áreas montanhosas, placas de ardósia eram utilizadas, sendo pesadas, mas extremamente resistentes ao frio. Outra alternativa eram os telhados tapetes, formados por blocos de terra cobertos com grama, dispostos em 2 camadas e fixados com pregos de madeira. Esses telhados de turfa ainda podem ser vistos nas fazendas da Islândia, oferecendo excelente isolamento e harmonia com a paisagem. A forma do telhado também contribuía para sua resistência. A maioria das casas medievais tinha telhados de 2 águas, facilitando o escoamento da água. Em regiões com ventos fortes, optavam-se por telhados de 4 águas ou semi-4 águas, onde a ponta era parcialmente coberta. Na Alemanha e na Península Ibérica, surgiram telhados mansardados ou quebrados, que proporcionavam mais espaço utilizável. A forma do telhado influenciava igualmente a construção da estrutura. Vigas simples eram substituídas por estruturas de vigas, já mencionadas, permitindo que o telhado tivesse maior extensão sem colunas internas. Um dos problemas dos telhados de tábuas era a inflamabilidade e a curta vida útil. Por isso, cidades como Londres implementaram medidas de prevenção a incêndios. Em 1213, uma regulamentação londrina proibiu telhados de tábuas em novas construções, que deveriam ser substituídos por telhas de madeira ou telhas cerâmicas queimadas. A 10ª medida tinha como objetivo garantir telhados mais seguros e duráveis. As telhas cerâmicas queimadas, conhecidas desde a época romana, deixaram de ser usadas após a queda do Império Romano e só voltaram a ser populares no século X. Inicialmente, adornaram mosteiros e palácios reais, depois se tornaram comuns entre os burgueses, reduzindo significativamente os incêndios em áreas densamente povoadas. A produção de telhas queimadas era feita manualmente. A argila era amassada, triturada e cortada em retângulos. Furava-se ou colocava-se ganchos para pendurar na estrutura. As telhas eram secas e queimadas em fornos. Esse processo trabalhoso tornava as telhas mais caras do que as tábuas, mas com uma durabilidade várias vezes superior. Telhas de boa qualidade, quando bem cuidadas, conseguiam perdurar por séculos. Já os telhados de chumbo ou cobre eram um luxo reservado à aristocracia em edificações importantes. Neste filme, vocês vão explorar as diferenças entre os telhados das classes altas e baixas e como as normas de segurança contra incêndios moldaram a paisagem urbana. Em breve, vamos desvendar como a introdução das chaminés transformou a vida doméstica. O fogo era o elemento central nas casas medievais, servindo para cozinhar, aquecer e iluminar.
mas também representavam um grande risco de incêndio. No início da Idade Média, as lareiras eram posicionadas no centro dos cômodos, com a fumaça escapando por uma abertura no telhado. Embora esse método fosse prático, ele também fazia com que a fumaça invadisse o ambiente, sujando as paredes. Por volta do século X, nobres e burgueses ricos na Inglaterra e na França começaram a adotar lareiras de pedra e chaminés, que direcionavam a fumaça para fora, permitindo a construção de tetos mais altos e espaços menores que eram mais fáceis de aquecer. As chaminés mais antigas conhecidas datam do século X. Na corte de Douai-Lafon, na França, preservou-se uma sala da época carolíngia tardia, onde a chaminé estava integrada à parede entre a sala principal e a cozinha. Na Inglaterra, uma das primeiras chaminés foi encontrada no castelo de Conibroch, datando de cerca de 1185. Inicialmente, essa inovação era rara, restrita a castelos e mosteiros. Com o tempo, no entanto, começou a se espalhar por residências burguesas e vilarejos. A lareira se tornou o coração da vida familiar, permitindo também a criação de cômodos menores e mais privativos, onde as pessoas podiam comer e descansar com conforto. Antes da chaminé, existiam várias soluções temporárias. Algumas casas utilizavam lareiras chamadas teladas, que consistiam em um capô de madeira coberto de argila, desviando a fumaça para o espaço sob o telhado e saindo por pequenas aberturas. Em outros lugares, o sistema Smoke Bay, uma pequena câmara no canto, acumulava a fumaça para não incomodar os moradores. Essas adaptações mostram que o conforto era uma prioridade e que as pessoas buscavam maneiras de mitigar os riscos à saúde causados pela fumaça interna. A intoxicação por fumaça era um problema real, com crônicas mencionando doenças respiratórias e problemas de visão em moradores mais velhos. As beiradas e tubos das chaminés tornaram-se verdadeiras obras de arte. As salas da nobreza eram adornadas com chaminés imponentes, decoradas com beirais de pedra e relevos que narravam a história familiar. As chaminés nas áreas rurais eram mais simples, frequentemente embelezadas com azulejos cerâmicos ou revestimentos coloridos. O avanço das chaminés também revolucionou a estrutura dos telhados, que precisaram ser adaptados, com placas de pedra ou argila não inflamável sendo instaladas ao redor das chaminés. Chaminés de tijolos queimados passaram a simbolizar riqueza. Quanto mais chaminés, maior era a posição social. Além das chaminés em si, as medidas de segurança contra incêndios eram cruciais. Normas municipais exigiam que as cozinhas fossem isoladas das áreas de estar para prevenir a propagação de incêndios. Os proprietários de casas tinham que manter água disponível para extinguir chamas, e as chaminés precisavam ser limpas frequentemente. Revestimentos de cal nas paredes e tetos ajudavam a diminuir a inflamabilidade. Neste filme, vocês descobrirão como as condições de vida mudaram quando as pessoas deixaram de conviver com a fumaça e como essa inovação técnica propiciou transformações sociais. Em breve, vamos avançar do fogo para as robustas paredes de pedra e sistemas de suporte. Apesar de a madeira e o barro predominarem em várias regiões, onde havia acesso a boas pedras, surgiram construções robustas. Os castelos e igrejas românicos eram marcados por muralhas espessas, com pequenas janelas e tetos abobadados. Essa solidez não servia apenas ao propósito estético, também oferecia proteção contra ataques e intempéries. Historiadores notam que, no início do período gótico, as paredes ainda apresentavam grande espessura e os tetos eram pesados. Foi somente mais tarde que surgiram as abóbadas nervuradas e os arcos voadores, que ajudaram a aliviar a pressão nas paredes e a ampliar as janelas. As paredes espessas retinham o calor e proporcionavam estabilidade.
Nas cidades, era comum a combinação de pedra no térreo com estruturas mais leves nos andares superiores. Os pilares de sustentação e as ligações transversais dos telhados desempenhavam um papel crucial. As vigas do telhado precisavam suportar a pressão lateral, evitando que as paredes se expandissem. Assim, desenvolveram-se as chamadas estruturas de madeira, que consistiam em sistemas triangulares de vigas com suportes que direcionavam a força para baixo. Com o uso de entalhes e conexões em espinha de peixe, os carpinteiros criavam telhados inteiros que sustentavam o peso e preveniam deformações. Nos castelos e residências defensivas, a espessura das paredes possuía uma função defensiva significativa. Paredes de 2 a 3 metros de espessura eram capazes de resistir a catapultas e projéteis explosivos, que começaram a ser utilizados apenas no final da Idade Média. Os portões de entrada eram equipados com grades retráteis, merlões e troneras, permitindo que os defensores atirassem com arcos. No interior, escadas eram embutidas nas paredes, dificultando a entrada de invasores. Muralhas de pedra robustas eram frequentemente acompanhadas de fossos secos ou de água, que serviam como barreiras adicionais. Entretanto, os construtores medievais também se preocupavam com a estética. Catedrais e residências burguesas eram ornadas com pilares de sustentação que não apenas garantiam a estabilidade, mas também criavam um ritmo visual nas fachadas. Os arcos voadores, formados por pedras, transferiam o peso das abóbadas para os pilares laterais, permitindo a abertura do espaço interno. Em contextos mais modestos, os suportes eram menos elaborados, mas o princípio de transferir a força para o solo permanecia o mesmo. A espessura das paredes variava. Algumas casas góticas possuíam fundações de pedra robusta e andares superiores de estrutura leve, equilibrando carga e acúmulo térmico. Essa combinação se tornou popular nas cidades, onde se buscava um equilíbrio entre segurança e conforto. Externamente, eram comuns elementos de apoio, como pilares e paredes de suporte, enquanto na arquitetura gótica, os arcos externos de sustentação se destacavam. Em residências rurais, pilares simples sustentavam a estrutura. Os construtores também empregavam rampas de terra e aterros para evitar fissuras nas paredes. Neste filme, você verá como a estética e a funcionalidade se entrelaçavam em construções sólidas, e descobrirá por que algumas casas de pedra resistiram por séculos sem grandes reparos. Em breve, exploraremos o que se passava sob os pés, focando nos pisos e acabamentos internos. Manter a casa seca e limpa exigia um piso adequado. Na Idade Média, os pisos mais comuns nas áreas rurais eram de chão batido, onde uma mistura de argila, cinzas e água era compactada para criar uma superfície dura. Algumas descrições indicam que, no final do século X, esses pisos eram tratados com óleo de linhaça para endurecer e se tornar lisos, semelhantes ao linóleo. A manutenção regular era um aspecto essencial. As famílias costumavam espalhar ervas frescas e aromáticas, além de palha, pelo chão, ajudando a absorver a umidade e os odores. Esses materiais eram trocados com frequência. Outra alternativa era o uso de pisos de madeira, que proporcionavam melhor isolamento e conforto, embora requeressem um investimento maior. Nas residências urbanas, era comum combinar revestimentos de pedra ou tijolo no andar térreo, com pisos de madeira nos andares superiores. Os azulejos eram artesanalmente elaborados, com argila moldada em formas, e após o processo de secagem, eram queimados. Algumas crônicas indicam que se adicionava vidro de chumbo ao esmalte, intensificando as cores e conferindo brilho aos azulejos. Esses cerâmicos possuíam padrões que se estendiam por toda a espessura, garantindo que não se desgastassem rapidamente.
Os pisos também tinham um papel importante em termos de higiene e sociabilidade. Nos meses frios, eram usados tapetes de junco, peles de ovelha ou outros materiais que protegiam do frio e proporcionavam aconchego. Durante cerimônias, ervas aromáticas como lavanda, hortelã e rissopo eram espalhadas, mascarando os odores dos animais e das pessoas, além de repelirem insetos. Nas residências mais abastadas, surgiram os primeiros tapetes, feitos de tecidos trançados, que eram utilizados no inverno e arejados no verão. Um aspecto interessante é o aquecimento dos pisos. Em mosteiros medievais e em alguns castelos, era empregado o hipocausto, uma herança romana que consistia em espaços vazios sob o piso, onde circulava ar quente gerado pelo fogo. Esse sistema se manteve, especialmente no sul da Europa, enquanto nos países mais ao norte era mais raro. Mesmo assim, isso demonstra a busca das pessoas pelo conforto. Em casas comuns, o calor era obtido com lareiras construídas junto às paredes internas, aquecendo assim os cômodos vizinhos. Essas construções, embora simples, eram eficazes e contribuíam para a durabilidade das superfícies internas. É curioso como os pisos eram instalados. Há relatos de que, ao construir uma nova superfície na comunidade, os vizinhos eram convidados a andar em círculo sobre o material, compactando-o com seus passos. Esse evento social promovia a solidariedade e ainda economizava esforço. Neste filme, vocês irão descobrir quais rituais estavam associados aos cuidados com o piso e o motivo pelo qual tapetes de junco ou pele de ovelha surgiram em algumas residências. Em breve, deixaremos o interior da casa para aprender como nossos antepassados protegiam suas habitações de inundações e desastres aquáticos. A Europa medieval enfrentava um clima instável e inundações ocasionais, com rios transbordando e ameaçando campos e residências. Em documentos antigos, encontramos menções à construção de diques e muretas, que tinham a finalidade de proteger os bens. Por exemplo, em Kent, ainda se preserva um notável dique de terra denominado Botolph's Bridge, um arco de vários quilômetros feito de argila e pedra, que protegia os pastos ao redor do mar. A construção desses diques de proteção era um esforço comunitário, e a manutenção muitas vezes custava caro. Mosteiros e mansões nobres, às vezes, gastavam mais com drenagem e manutenção de diques do que com seus próprios custos operacionais. Além de diques e muretas, estradas elevadas e pontes eram construídas para elevar as casas acima do nível das inundações. Assim como nas Staddle Stones, que erguiam os celeiros, as casas de madeira eram colocadas sobre pilares de pedra. Em áreas com baixo nível de água subterrânea, poços e valas de drenagem eram cavados. Dentro das residências, os pisos eram nivelados de forma que a inclinação direcionasse a água para a porta principal ou para a vala de drenagem. Nas cidades, canais e esgotos também desempenhavam um papel fundamental. No século X, em Londres, havia regras rigorosas que proibiam qualquer construção que bloqueasse o fluxo natural da água. As vias eram elevadas e rodeadas por valas. Os moradores se revezavam na limpeza das drenagens, pois canais obstruídos aumentavam o risco de alagamentos. Neste documentário, você irá descobrir como a responsabilidade coletiva pela gestão hídrica se tornou uma prática comum e como isso influenciou o desenvolvimento de vilarejos e cidades na Idade Média. Em breve, vamos adentrar no aspecto cultural da construção, explorando as guildas e as normas que asseguravam a qualidade e a continuidade dos trabalhos. A construção medieval não era desordenada, mas sim fortemente regulamentada. Nos séculos X e XI, surgiram guildas que reuniam artesãos, estabelecendo padrões para o trabalho,
a qualidade dos materiais, os preços e controlando o acesso ao mercado. Os membros comprometiam-se a apoiar uns aos outros, decidindo em conjunto sobre a concessão do título de mestre. Após anos de aprendizado, os aprendizes se tornavam oficiais e, ao apresentarem uma obra-prima, podiam ser reconhecidos como mestres. Esse sistema assegurava a transmissão de conhecimentos, inovações e controle de qualidade. Leis e regulamentos também desempenhavam um papel crucial. As normas urbanas proibiam o uso de materiais inflamáveis, determinavam distâncias entre as edificações e especificavam a largura das ruas. Em Londres, em 1213, foi estabelecida a proibição de telhados de madeira. Em algumas cidades, os proprietários eram obrigados a ter um barril de água à disposição. Assim, a sociedade evoluiu de uma construção espontânea para um planejamento urbano organizado. A manutenção das casas era uma preocupação constante. Os moradores renovavam frequentemente as camadas de cal, trocavam vigas de madeira, limpavam chaminés e reparavam fissuras. Embora pareçam tarefas simples, essas ações prolongavam a vida das edificações por décadas. Hoje, admiramos as antigas casas de madeira e as majestosas catedrais de pedra, frequentemente esquecendo que por trás delas há séculos de cuidados meticulosos. Neste filme, você descobrirá quais rituais e eventos sociais estavam associados às reparações coletivas e por que era valioso investir na durabilidade. Em breve, iremos encerrar e conectar todas as nossas descobertas com reflexões sobre nossa relação com o passado. As guildas possuíam suas próprias hierarquias e regras. Os aprendizes se comprometiam a trabalhar com seus mestres por alguns anos, vivendo sob seu teto e recebendo alimentação em troca de lealdade e esforço. Quando se tornavam oficiais, realizavam uma peregrinação, uma jornada por diversas localidades, onde adquiririam experiência com outros mestres. Essa prática era comum na Alemanha e na França, favorecendo a troca de ideias e a padronização de normas. Os mestres deveriam então criar uma obra-prima, um trabalho que demonstrasse suas habilidades. Para um carpinteiro, isso poderia ser um modelo estruturado ou uma junção complexa. Para um pedreiro, uma parte de uma abóbada. As formas de regulamentação na construção variavam. Na Europa Central, existiam os chamados estatutos municipais, que especificavam a largura das casas, a distância dos terrenos vizinhos e os materiais permitidos. Em algumas regiões, ampliações eram proibidas, enquanto em outras eram exigidas. Na Itália e na Espanha, livros municipais registravam as dimensões dos terrenos e os tipos de construções. O descumprimento das regras resultava em multas. Essas normas não só tinham motivações práticas, mas também estéticas, garantindo segurança contra incêndios e uma aparência harmoniosa nas ruas. É fascinante notar que as mulheres também desempenhavam papéis na construção. Embora muitas mulheres não pudessem se tornar membros da guilda, frequentemente atuavam como assistentes de seus maridos ou se especializavam na pintura decorativa de fachadas e interiores. Em certos mosteiros, as abadesas lideravam projetos completos de construção, que incluíam tanto o financiamento quanto o planejamento. Isso evidencia que o conhecimento não era um privilégio exclusivo dos homens. Tratados e manuscritos, como o de Mateus Roricera, um arquiteto alemão da Idade Média, que abordava a geometria das catedrais, transferiram saberes para o papel, permitindo que hoje vislumbremos a mente dos mestres daquela época. Após explorarmos 12 métodos de construção que permitiram que as casas medievais perdurassem por séculos, é o momento de refletir sobre as lições que podemos extrair deles. As edificações históricas não são meras exposições de museu. São testemunhas vivas da interconexão entre a natureza, a criatividade humana e o tecido social.
Cada técnica tinha seu propósito. Os enchimentos de vime e as paredes de adobe respeitavam as características dos materiais e as condições climáticas. Estruturas de madeira e paredes de pedra aproveitavam recursos locais, adaptando-se às necessidades sociais e de defesa. Inovações como argamassas de cal, telhas cerâmicas e chaminés se disseminaram, impulsionadas pelas guildas e regulamentos. A arquitetura sustentável atual, em muitos aspectos, resgata os métodos medievais. Os princípios de paredes permeáveis, uso de materiais renováveis e construção comunitária voltam a ser discutidos no contexto de habitações ecológicas. Hoje, buscamos um equilíbrio entre durabilidade e respeito pelo meio ambiente. As experiências registradas pelos cronistas há 8 séculos, agora confirmadas por arqueólogos, podem nos inspirar a enfrentar os desafios contemporâneos. Muitas metodologias antigas se entrelaçam com as tecnologias atuais. Por exemplo, pesquisadores estão desenvolvendo argamassas de cal inteligentes que regulam a umidade interna, assim como as argamassas medievais. Arquitetos adotam painéis de madeira maciça, CLT, com juntas inspiradas nas tradicionais mortises e tenons. O conceito de casa passiva, a orientação solar, materiais permeáveis e a acumulação de calor refletem os princípios antigos de forma contemporânea. Portanto, ao olharmos para as habitações medievais, enxergamos não apenas história, mas também um potencial para o futuro. A construção comunitária também é um aspecto intrigante. Os projetos de coabitação atuais, onde pessoas compartilham jardins, ateliês e áreas comuns, ecoam as comunidades rurais que se uniam para trabalhar o barro ou construir telhados. De maneira semelhante, a legislação atual busca regular aspectos que garantem segurança, eficiência energética e estética, assim como faziam os estatutos medievais. Entender o futuro pode nos ajudar a discernir melhor por que algumas práticas são eficazes enquanto outras não. Essa narrativa nos ensinou que a construção é uma parte essencial da memória cultural, da economia e do sistema social. As casas construídas com amor e maestria nos transmitem uma mensagem de criatividade, cuidado e respeito pelo meio ambiente. Se este assunto lhe interessou, não hesite em se aprofundar mais. Visite museus ao ar livre, apoie a restauração de edificações históricas ou experimente trabalhar com barro e madeira. Agradeço a todos pela atenção nesta palestra. Se gostaram, deixem seu like. Compartilhem isso com seus amigos e lembrem-se de que as construções antigas são repletas de histórias que ainda podem nos inspirar hoje. Cada vez que olhamos para uma edificação medieval, percebemos que a história vai além das datas nos livros. Ela está imersa nas habilidades artesanais que utilizam barro, madeira e pedra. Ao cuidarmos desses edifícios e transmitirmos esses saberes às próximas gerações, garantimos a continuidade da criatividade humana. Cada aspecto, desde a escolha cuidadosa de uma viga até o reboco aplicado com precisão, revela um relato sobre pessoas que valorizavam a harmonia com a natureza e a cooperação entre vizinhos. Acredito que as lições do passado podem se tornar inovações para o futuro, desde que respeitemos as vivências de nossos antecessores enquanto exploramos novos horizontes. Agradeço por se juntarem a mim nessa jornada de aprendizado. M.